tempo do engano. Nós estamos vivendo o tempo do engano. Infelizmente, é muito crente sendo enganado. Até a cruz, Satanás acusava, como acusou Jó e todos antes da cruz. Depois da cruz, Satanás está enganando, se passando até por anjo de luz. Meus amigos, vamos falar sobre esse assunto antes da oração. Nós estamos na noite de quarta-feira. Daqui a pouco, às 19 horas, nós vamos dar início à nossa leitura bíblica, ao nosso estudo da palavra que nós estamos fazendo todas as quartas-feiras. A formação, a preparação dos discípulos de Jesus, a preparação desses servos de Deus para continuar pregando o Evangelho até o fim. Pregar um Evangelho puro, um Evangelho sem mistura, sem misticismo. Vamos para a Bíblia Sagrada? Aqui no livro de Mateus 24, eu quero trazer para todos vocês Mateus 24. Um versículo só. É um versículo só de Mateus 24. Tá bom? É esse versículo aqui versículo 4, olha. Deixa eu grifar aqui para chamar a atenção de vocês. E Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai-vos, cuidado, todo cuidado. Não é um cuidado, não, é todo cuidado, que ninguém vos engane. É esse versículo. Eu pergunto para você, como que alguém poderia tentar nos enganar? Como que alguém consegue nos enganar? Vamos fazer perguntas? Como alguém, quando alguém, quem esse alguém? A gente tem que fazer perguntas. Isso é a fé racional. Essa fé emotiva, essa fé do oba-oba, então ela não funciona. Por isso que o culto tem que ser racional. Você não tem que ir para congregar ou para um culto apenas porque não tinha para onde ir, ou então por um ritual religioso, por uma obrigação religiosa, ou então para uma justificação social, para mostrar para o pai, para a mãe, para a esposa, para o marido, sabe? Tem pessoas que fazem questão de ficar na câmera e olhar onde é que está sendo filmado para poder provar, que está lá, sabe? Isso não é crença cristã. Isso não é uma fé pura, um evangelho puro. Quando você faz para uma prestação de contas, quando você faz por uma pressão, por uma ganância, por um interesse, sabe? Isso não é isso que Deus quer de nós. Pode acreditar. E essas pessoas são justamente essas pessoas que serão enganadas, porque elas já estão se enganando. Elas já estão se enganando. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, já está escrito, já foi profetizado lá
pela boca do profeta Isaías, enganoso é o coração e desesperadamente com quem o conhecerá? A primeira pessoa que a gente tem que vigiar, tem que ter o cuidado, é o nosso coração. São os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas ações, nossas intenções. Fica atento aí, ó. Vou colocar em ordem. Pensamento. Que o pensamento vem do que você vê, vem do que você ouve, vem do que você sente. Aí forma o pensamento. Pensamento vem da alma. Sabe? A alma, ela pensa. Por que que ela pensa? Porque ela vê. Por que que ela pensa? Porque ela ouve. Por que que ela pensa? Porque ela sente o tato. Então, esses 5 sentidos da vida: visão, audição, paladar, olfato e tato. Então, aqui está os sentimentos, os sentidos da alma, que o animal também tem. Só que o animal não tem espírito, ele tem, ele tem instinto e não espírito. Nós, seres humanos, nós não temos instinto, nós temos espírito. E é esse espírito que tem que ser alimentado. Que quando esse espírito ele é alimentado, está sendo alimentado, ele não é enganado. Por que que o homem ele consegue domar todos os animais? Porque embora os animais eles parecem ser inteligentes, mas eles não são racionais. Eles têm o instinto também por causa dos sentidos da visão, da audição, do paladar, do olfato, do tato. Então, por isso que o homem ele consegue dominar os animais. Qualquer tipo de animal o homem domina. Só que o primeiro animal, quando eu falo sobre isso, eu vou lá quando a gente estudou sobre o contrato social, que é falado através do Max Weber, através do Jean Carlos Rousseau, Jean Rousseau, e o outro, né? E são esses três aí do. Outro dia eu falo melhor para vocês, que se fugiu agora os nomes deles, eu não posso parar para buscar. Mas quando esses três aí eles discutiam sobre o contrato social e eles diziam de que a criança já nasce corrompida, aí o outro dizia que a criança nasce pura, ela se corrompe com o convívio social. Eu achei muito legal quando eu estava fazendo sociologia e, e deparou dentro dessa matéria. Eu achei muito legal esse entendimento, esse debate que teve desses três clássicos aí da sociologia, da filosofia, que foi. Fugiu os nomes, depois eu trago para todos vocês outro dia. E é aí, amigos, aonde o diferencial do ser humano para o animal, que são 3 tipos de seres, certo? Seres humanos, seres vegetais e seres animais. É claro que tem os seres celestiais, tem os seres demoníacos, mas eu estou falando no mundo físico, no mundo material. E o que difere o ser humano para o ser animal é que o ser humano ele tem espírito. E esse espírito ele tem que ser alimentado. Assim como o corpo tem que ser alimentado, assim como a alma tem que ser alimentada. Se não alimentar o espírito, ele se enfraquece. Então você não vai ter acesso ao mundo divino, ao mundo de Deus. Você lembra quando o Senhor Jesus ele disse que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito, em verdade? É isso aí.
Você lembra quando o Senhor fala através do Espírito Santo à igreja de que o culto tem que ser racional? Isso foi Paulo sendo usado por Deus, pelo Espírito Santo, quando escreveu aos Romanos. O culto tem que ser racional. Você pode ficar rodando de um lado para o outro, você não pode ficar pulando, andando, dançando de um lado para o outro, patinando de um lado para o outro, procurando emoção nos cultos, enquanto que é para cultuar o Senhor, não é para ser cultuado ou cultuar alguém, é para o Senhor. Então, não vos engane, não vos deixeis se enganar. E a primeira pessoa que vai trabalhar para nos enganar é nosso egocentrismo, nosso coração, nossa vontade humana, que nós somos 100% humanos. Mas os que são nascidos de Deus, os que são nascidos em Cristo, eles também são espírito. E quando a pessoa ela alimenta o espírito, ela o espiritual, ela é espiritual, então ela tem aí os pensamentos de Cristo, ela tem os sentimentos de Cristo. Ela não vai ter os sentimentos antigos, os sentimentos carnais. Tudo bem, ela ainda está num corpo, ela tem que alimentar a sua carne, ela precisa do carboidrato, sais minerais, proteínas, vitaminas, ela precisa fazer um check-up, ver sua saúde, do exercício físico, ela precisa de instrução dos médicos e dos instrutores para poder manter uma saúde física. Ela precisa da saúde física, ela precisa da saúde mental, ela precisa da saúde emocional. Mas tudo começa com o espiritual. Quando a pessoa ela busca em primeiro lugar o reino de Deus, que são as coisas espirituais, então as outras coisas serão acrescentadas. Mas infelizmente o que a gente tem visto? Pessoas que estão buscando em primeiro lugar as outras coisas e o espírito fica por... E aí a conta chega, e quando a conta chega, muitas vezes é tarde demais para pagar, já não tem mais boletos para pagar, já não tem mais meio de pagar, já é. Eu sei que enquanto a vida é esperança, por isso vamos aproveitar enquanto estamos vivos, aproveite agora. Eu vou fazer esta oração, não se engane, veja aonde você está se enganando, em que você está se enganando, como é que está a sua vida com Deus, como é que está a sua oração, como é que está a sua vida espiritual? Ah, tem que ficar dentro de uma igreja, socado de uma igreja, é para ir na igreja todo dia? Não, mas é para priorizar, é para colocar em ordem os valores da vida. Qual é a sua prioridade? A sua prioridade é seu marido? Então, é ele que preenche teu vazio quando você está... Sua prioridade é sua esposa, é seus filhos? É ele que preenche teu vazio? Quando você está amargurado, é ele que você invoca? Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. É ele que você invoca? Sua mãe, sua sogra, seu pai? É seu carro? É seu dinheiro? É você mesmo? Então prioriza, coloca em primeiro lugar Deus. Eu não estou falando de religião, estou falando de crença, estou falando de vida espiritual, estou falando de espiritualidade. Nós somos corpo, alma e espírito. Coloca em ordem os valores, valoriza isso. E aí você vai ver a diferença. Pelo menos comigo, funciona muito bem com as pessoas que eu tenho orientado. Eu não vou dizer meus alunos, senão eu vou me sentir assim professor, e eu não sou professor, não sou mestre, eu sou apenas um servo de Deus, um filho de Deus, tentando cumprir a minha missão, que é de dar de graça o que eu recebi de graça, e cada um dá o que tem. Você senta perto de uma pessoa, ou quando conhece uma pessoa, um amigo, um colega, um filho, uma filha, um irmão, um marido, a esposa, você ouve essas pessoas nesse mundo social,
E cada um dá o que tem. Não estou me referindo a um momento de. Eu não estou me referindo a um momento de entretenimento, de brincadeira, de jogos, de passeio. E aí tudo tem que se espiritualizar, o passeio, o piquenique, espiritualizar. Até no jogo de futebol. E está amarrado, o nome de Jesus está repreendido, não fiz o gol. Aí é misturar muitas coisas, tem que saber separar, sabe? E colocar em ordem os valores. Eu sou falho nisso. Eu sou falho no sentido de colocar em ordem, porque como eu priorizo a minha vida espiritual, e muitas vezes fico em falta com a minha esposa, com meus filhos, com meus netos, com minha mãe, minhas irmãs, fico em falta com meus colegas, meus amigos, pessoas que chegam a me cobrar. Poxa, meu irmão, minhas irmãs, você não ligou mais? Também não ligo, ninguém liga, eu costumo dizer a mesma distância. É a mesma distância. As pessoas que às vezes, você não ligou mais. Sim, quem liga sou eu. Você também não ligou por quê? É diferente quando alguém liga e você atende com um certo desprezo, ou então a pessoa percebe que você está ocupado, que você está valorizando mais outras coisas, mas eu já coloco isso como hábito para mim, em mim. Quando alguém me liga, eu faço festa. Meus parentes, meus colegas, meus amigos, eu faço festa. Poxa, fulano, que bom falar com você, que legal. É, você ligou para mim, muito obrigado, lembrou de mim, aquela coisa, eu faço festa. E tem gente que ela supera, né? Tem pessoas que supera. Você não ligou mais, mas é a mesma distância. Você também, você quer, quer sempre que eu ligo, então ligue também. Mas porque você quase não tem tempo, trabalha muito, quando não está gravando, está editando, quando não está editando, está atendendo, quando não está atendendo, está escrevendo seu livro, ou então está fazendo culto. Sim, mas aí a gente, se der para parar, a gente para. Se não der, a gente escreve, eu ligo depois. É assim que eu faço. E é assim, meus amigos, é a vida. E é difícil essa vida. A gente precisa de sabedoria, e para ter sabedoria precisa de entendimento. Para ter entendimento precisa de conhecimento. Para ter conhecimento precisa ter um coração quebrado, humilde, simples. E aí Deus guia. Se você deixar Ele guiar, Ele guia. Não se engane. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar. Vamos então falar com Deus nesse momento. Eu vou colocar aqui, enquanto eu preparo para a oração, eu vou colocar aqui as informações do canal e do ministério. De repente você é uma pessoa que quer ajudar. E se você quiser ajudar, tá aí na tela, Pix, chave de Pix, tá aí na tela o endereço da nossa congregação, tá aí na tela a capa dos meus livros, o número para entrar em contato comigo. Vamos falar com Deus.
Então vamos lá. Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu trouxe para essas pessoas Mateus capítulo 24, versículo 4. Quando o Senhor disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. E infelizmente nós estamos vivendo esse período, ó Pai, onde muitos falsos profetas, muitos mercenários, onde muitos mercadores da palavra, meu Deus, infelizmente, que esses mercadores da palavra, eles estão manipulando a tua palavra, estão comercializando a tua palavra, estão ostentando em nome do Evangelho, ostentando em nome de algo tão puro, tão santo, que leva à salvação, a vida eterna. Mas eu sei que essas pessoas, todas elas, vão prestar contas com o Senhor. Isso não é da minha conta. Isso é problema delas. Problema do mercenário. Problema do enganador. A sentença do principal enganador já está decretada, que é o lago de fogo e enxofre. E os que estão sendo guiados por ele, também a sentença é a mesma. E é por isso que a gente pede tua misericórdia, Pai. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, nossas faltas, nossas falhas, ó Deus. Purifica-nos e não nos deixe ser conduzido pelo enganador, ser enganado pelos enganadores, Pai. Porque o Espírito do Senhor testifica em nós. Por isso, eu peço ao Senhor, Pai, abençoe a minha vida, a vida dos meus e de todos esses que estão aqui nesse canal É Tempo de Oração. Abençoe, ó Deus, em nome de Jesus, todos que estão inscritos, que não são todos que abrem o link, que não são todos que ouvem, que escutam com atenção. Tem até alguns que até clicam no link, abrem, mas para ele não é interessante, não interessa, a palavra não interessa, e termina deixando passar. Misericórdia, Senhor. Não nos deixes cair. Não nos deixes sair da sua presença. Não nos deixes cair em tentação. E não nos deixes sair do teu caminho. Misericórdia, Pai. Abençoe esses que estão doentes, que estão de cama, que estão doentes fisicamente, que estão doentes espiritualmente, que estão doentes emocionalmente. Abençoe esses, ó Pai. Dê para esses, Senhor, uma oportunidade, a oportunidade de se arrepender. Manifesta o dom do arrependimento para que se arrependam, porque se não se arrependerem, não tem mais chance. É impossível esses que uma vez desfrutaram de tudo isso e com o coração endurecido, é impossível tornar outra vez voltar ao arrependimento por causa do coração endurecido. Misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de todos nós. Vamos entregar nossa família, nossa casa. Entrega os teus aí, que eu entrego os meus. Toma, meu Deus, nas tuas mãos minha vida, em primeiro lugar minha vida espiritual, minha vida física, minha vida emocional, minha vida sentimental,
Em primeiro lugar, minha vida espiritual, minha vida conjugal, que é eu e minha esposa, Pai. Abençoe meu casamento, abençoe a minha esposa para que ela venha ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo entendimento, Pai. E ela venha me ajudar nessa missão que o Senhor nos deu. Deu não só a mim, mas a ela também. Pai, abençoe meus filhos, meus netos, meu Pai, minha nora, meu genro. Abra o entendimento deles. Porque se eles não abrirem o entendimento e não se quebrantarem, Pai, vão padecer. Vão padecer. Tome minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meus primos, meus sobrinhos, meus tios, toda a minha parentela, meus amigos. Tome nas tuas mãos, Pai, e abençoe para a glória do teu nome. É isso que eu te peço, já te agradeço, Senhor, com a fé e a certeza no meu coração de que nós vamos resistir até o fim e nada nem ninguém vai nos enganar. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por tudo. Muito obrigado. Amém. Amém, meus irmãos. Você entregou também sua família na mão de Deus? Você entregou sua vida, o seu tudo na mão de Deus? Então, se você entregou na mão de Deus, já está na mão de Deus. Vamos confiar. Tá bom? Nós estamos aqui em Itabirito, na rua José Benedito 375, ao lado aqui do restaurante por aqui. Deixa eu me colocar novamente aqui para todos vocês. Aqui as informações. Aqui tem todas as informações necessárias que vocês precisam. Se quiser falar comigo, o telefone está aí. Se quiser adquirir um dos meus livros, está aí como adquirir. Todos os dias nós estamos aqui às 18h15. Só o domingo que é o culto ao vivo, né? Nós temos aqui nossas redes sociais, temos aqui o QR Code, para quem quiser oração, ou para quem quiser ajuda, e temos a oração da noite, para quem quiser ajudar. Chave do Pix também. Então tá bom, assim nós encerramos. Deus abençoe todos vocês. Amanhã nós estaremos com o SC519, tá bom? Então, hoje, quarta-feira, amanhã, quinta. Então, o pastor Juarez estará às 5h15 orando aqui por todos nós. Juarez Antônio, tá bom? E talvez você esteja assistindo em outro momento, né? Deus abençoe. Para você que sempre fica até o fim, deixa eu dar um dever para você escrever agora, um dever de casa. Escreve aí: eu não vou deixar me enganar. Não vou me deixar ou deixar alguém me enganar. Escreve do teu jeito aí. Eu não vou me deixar me enganar. Em nome de Jesus. Sempre coloca o nome de Jesus. Tá bom? Tchau.